E aí, aqui é o Node, imagine só, em meio a uma floresta coberta de neve na América do Norte, um andarilho chamado Dan sai debaixo do solo, e ao notar que o perímetro parece vazio, ele recupera seus pertences, que estavam espalhados ao seu redor. Agora que voltou à consciência, o sobrevivente começa a caminhar pela região em busca de abrigo, e longe dali, Jack segue seu dia ao lado de sua irmã mais nova, Brooke, acompanhados de seu pequeno cãozinho Scott. No dia seguinte, a dupla de irmãos recebe a visita de Donnie, um outro sobrevivente, que pergunta sobre os pais dos garotos. Entretanto, o jovem apenas o observa e, percebendo que Jack não irá respondê-lo, o homem afirma que vai voltar uma outra hora para checar se eles estão bem. Ao mesmo tempo, Dan continua sua viagem em busca de abrigo, e mais tarde os irmãos partem para o sótão, onde se preparam para dormir. Enquanto isso, do lado de fora, um grupo de zumbis permanece estático, como se estivessem inconscientes. Com o passar dos dias, as criaturas vão ficando cada vez mais agitadas, e durante a noite, elas começam a perambular pela área, conseguindo até mesmo observar a dupla do lado de dentro da residência. Na manhã seguinte, Jack e Brooke se deparam com a chegada de Donnie e sua esposa Melanie, que afirma que eles não estarão seguros caso continuem sozinhos ali. Logo depois, o casal pede para que o garoto confie neles, e apesar de relutante, Jack decide aceitar o pedido. Ao anoitecer, Dan segue seu rumo pela floresta quando se depara com o grupo de zumbis dormindo, e sem perder tempo ele parte para eliminá-los. Conforme começam a conviver ao lado do casal, Jack nota que eles não pretendem mais ir embora dali, e escuta uma conversa entre eles, onde Donnie afirma que aquela residência é uma ótima fortaleza para sobreviver. Sendo assim, ele começa a ficar preocupado com as intenções daqueles dois, e decide dormir em um dos quartos secretos, ao lado de sua irmã e seu cão. Longe dali, Dan começa a desistir após tantos dias caminhando sem rumo pela neve densa, e cansado de tudo aquilo, ele decide dar um fim em tudo utilizando sua arma. Ao anoitecer, Jack descansa na sala de estar juntamente dos demais sobreviventes, quando é alertado pelo cão de que algo perigoso está prestes a acontecer. Rapidamente, o garoto leva Brooke para se esconder no cômodo secreto, e logo em seguida ele começa a sentir alguns espasmos acontecendo por seu corpo. Nesse momento, enquanto tinham um momento a sós na sala de estar, Donnie e Melanie se deparam com um grupo de zumbis na janela da casa e apagam as luzes para se esconderem. Entretanto, as criaturas continuam tentando entrar pelo vidro, e após pegar sua arma, o homem nota que sua esposa desapareceu de um segundo para o outro. Ao chegar do outro lado, Donnie se depara com Melanie caída no chão, e antes que pudesse reagir, ele acaba sendo atacado por alguma criatura, que elimina o casal com facilidade. Pela manhã, Dan acorda em meio à floresta após ter desistido do seu plano de acabar com tudo, e ao se deparar com um fio azulado estranho, ele decide seguir a trilha. Graças a isso, o sobrevivente chega até a casa dos irmãos, e ao se aproximar ele é surpreendido por Brooke, que o distrai para que Jack possa acertá-lo com um de seus dardos tranquilizantes. Horas depois, o homem acorda em frente ao garoto, e enquanto aponta sua arma na direção dele, Jack ordena que ele diga quem ele é, e como soube evitar suas armadilhas pela floresta. O sobrevivente então responde que já foi um grande soldado no passado, e por esse motivo aprendeu a lidar com problemas em todos os cenários possíveis. Agora que sabe o quanto seu prisioneiro pode ser útil, Jack ordena que ele ajude a consertar a casa, pois só assim poderá conquistar sua liberdade e ir embora dali. Confuso, Dan pergunta o que precisa ser feito, e o jovem explica que a eletricidade da residência está desligada já faz um tempo. O problema é que a única forma de gerar energia naquele lugar é utilizando a esteira criada pela mãe do garoto, e enquanto conversam sobre o aparelho, o grupo é surpreendido por um zumbi que surge na janela da sala. Rapidamente, Dan pega uma das anilhas de musculação do chão e corre até o lado de fora para eliminar a criatura, golpeando sua cabeça diversas vezes. Revoltado, Jack afirma que o homem não deveria ter feito aquilo, já que as janelas são à prova de balas, sendo assim as criaturas nunca conseguirão atravessá-las. Ao anoitecer, Dan acorda após um rápido pesadelo e, tentando ocupar sua mente, ele começa a caminhar na esteira, fazendo com que a energia da residência volte a funcionar. No dia seguinte, Jack parte para checar suas armadilhas que estão espalhadas pela floresta, e durante sua verificação ele nota que capturou
um dos zumbis com seus fios. Nesse momento, um disparo é dado em algum local próximo dali, fazendo com que a criatura seja acordada, e rapidamente o garoto foge para não chamar atenção. Ao mesmo tempo, uma dupla de homens armados surge na floresta ao lado de uma jovem garota e caçam por zumbis ao redor de toda a região. Amedrontado, Jack se esconde atrás de um dos troncos e, após permanecer em silêncio, ele consegue se manter seguro, enquanto os caçadores partem em busca de mais criaturas para eliminar. Enquanto isso, na residência, Dan é acordado por Brooke, que afirma que ele continua extremamente fedorento, e cansado de todos aqueles insultos, o homem decide tomar um banho. Logo depois, o sobrevivente veste algumas roupas do armário do pai da família, e para que possa ajudá-lo, a garota o presenteia com uma de suas presilhas de cabelo. Agora que está limpo e de roupas novas, Dan prepara um café da manhã ao lado de Brooke, mas é interrompido por Jack, que ordena que ele pare de fazer aquilo imediatamente. Após isso, o homem vai até o computador da mãe dos garotos e tenta acessar o sistema, porém, como não sabe a senha, ele acaba desistindo. Repentinamente, Dan encontra as chaves do veículo da garagem escondidas na mesa e tenta acionar o motor, mas sem sucesso. Ele então observa os componentes do carro em busca do defeito, porém não consegue encontrar nada que indique o que está acontecendo com o veículo. Logo depois, Dan nota que a residência possui uma porta extra do lado de fora e tenta checar que cômodo é aquele, porém é impedido por Jack, alertando que ele nunca poderá abrir aquela porta. Ao anoitecer, Jack parte em direção ao quarto juntamente de sua irmã e ordena que Scott permaneça na sala de estar para vigiar Dan. Durante a noite de sono, o sobrevivente acaba tendo mais um pesadelo, fazendo com que ele acorde com um susto. Nesse momento, Dan escuta alguém caminhando ao redor da casa e se levanta para checar o que está acontecendo, sendo acompanhado por Scott. Ao se aproximar da janela, o homem nota que Jack está partindo em direção à floresta e, acreditando que o garoto pode estar em perigo, ele decide segui-lo. Horas depois, o dia amanhece e, após checar todas as suas armadilhas, o jovem vai até a zumbi aprisionada, onde começa a realizar algumas anotações em seu caderno. Ao mesmo tempo, Dan aparece logo atrás dele e questiona se aquela é sua mãe. Revoltado com o que Jack está fazendo, o sobrevivente pega um galho de árvore para tentar eliminar a criatura, mas é impedido pelo garoto, que aponta a arma na direção dele. Percebendo que não terá como impedir o jovem de continuar com tudo aquilo, Dan desiste de atacar o zumbi, e ao retornar para a residência, ele decide abrir a porta que o menino sempre está protegendo. Isso permite que o sobrevivente descubra que aquele é nada menos do que um cômodo de confinamento, que possui centenas de marcas de arranhões por todas as paredes. Nesse momento, Dan escuta um veículo estacionando do outro lado da residência e corre para averiguar o que está acontecendo. Ao se deparar com uma caminhonete parada em frente à entrada, o homem sinaliza para que Jack permaneça escondido e parte para resgatar Brooke. Dentro da casa, Dan se esgueira pelas escadas quando enxerga uma silhueta na janela, e nesse momento é revelado que a residência está sendo cercada por ninguém menos do que os caçadores que o garoto havia encontrado mais cedo. Assim que o homem se afasta da janela, o sobrevivente caminha até a cozinha e tenta procurar por uma faca para atacá-lo, porém ao notar que todos os talheres foram substituídos por Jack, ele fica indignado. Logo em seguida, o caçador caminha em direção à área frontal da residência e o garoto fica preocupado ao enxergar sua irmã parada logo em frente a uma das janelas. Entretanto, antes que fosse avistada pelo homem, a garota é resgatada por Dan, que a puxa para longe dali, deixando Jack mais calmo. Acreditando que a casa está vazia, o caçador decide ir embora com seu veículo, e agora que a situação está controlada, o grupo se reúne na cozinha. Dan então afirma que Jack é um garoto inteligente, porém afirma que precisará de sua arma e sua faca de volta, caso desejem continuar vivos. Nesse momento, a energia do local acaba novamente, e apesar de estar cansado, o homem parte para correr na esteira, mantendo a eletricidade ativa. Se sentindo mais seguro ao lado de seu novo companheiro, Jack decide devolver os armamentos de Dan, que o agradece. Após isso, o homem coloca a dupla de irmãos para dormir e permanece sentado na sala de estar em completo silêncio, enquanto observa a floresta pelas janelas. No dia seguinte, Brooke acorda seu novo amigo para que possam tomar o café da manhã juntos, e querendo entender
entender o motivo de estarem sozinhos ali, Dan começa a questionar Jack. Ele pergunta se há alguma cidade próxima naquela região, e o garoto responde que a única zona urbana fica a cerca de 1 hora de viagem dali. Logo depois, Dan pergunta se os pais da dupla estão naquela cidade, porém Jack não responde e tenta desviar o assunto. Confuso, o homem afirma que apenas deseja saber o que aconteceu com o casal, e cansado de todo aquele interrogatório, o garoto afirma que seus pais já não estão mais vivos. Mais tarde, o homem conversa com o garoto na garagem e afirma que caso consiga consertar o veículo, eles podem deixar aquele lugar juntos para que possam partir em direção ao norte. Apesar de relutante, Jack concorda com a ideia e exige que Scott seja levado também, porém Dan não se incomoda com isso e aceita o pedido. Nesse momento, a dupla escuta gritos de Brooke ao lado da casa e correm para resgatá-la, mas ao fazer isso eles acabam sendo surpreendidos pelo esquadrão de caçadores, que ameaçam eliminar a garota caso se aproximem. Furioso, Dan ordena que o demente largue sua irmã imediatamente, e Jack conta que podem tentar neutralizá-los. Porém, como estão em maior número, os homens não se intimidam. Entretanto, antes que pudessem tomar qualquer atitude, os caçadores são rapidamente eliminados com disparos certeiros, e aproveitando a distração, Dan corre para resgatar Brooke. Apesar do caos da emboscada, o caçador que estava segurando a garota consegue realizar um último disparo antes de ser atingido. Ao olhar ao redor, Jack nota que acabaram de ser salvos por sua mãe, que surge da floresta carregando um enorme rifle de precisão. Ao mesmo tempo, Dan nota que o disparo do caçador acabou atingindo sua barriga, e graças a isso ele perde suas forças rapidamente. A dupla de irmãos então corre para abraçar sua mãe, e Dan permanece caído, enquanto enxerga uma última visão de sua amada, caminhando em direção à luz. Horas depois, o homem volta à consciência no meio da neve, e fica extremamente confuso, pois acreditava que teria perdido a vida após um ferimento tão grave. Logo em seguida, Dan nota que está preso nos fios azulados das armadilhas de Jack, e após notar que sua ferida foi misteriosamente cicatrizada, ele olha na direção da janela, onde se depara com os irmãos acenando em sua direção juntos de sua mãe. Ao entrar na residência, o sobrevivente é recebido pela mulher, que explica que ele apenas sobreviveu aos seus ferimentos por ser um infectado, assim como seu filho. Ela revela que existem 2 tipos de infectados atualmente. Um deles são os ferozes, que são frenéticos, não possuem função cerebral e atacam tudo que enxergam. Os outros são conhecidos como transformadores, que são seres capazes de voltar à vida mesmo após ferimentos graves, e podem mudar de maneira repentina para uma forma maligna. Após se dar conta de que foi infectado por sua mulher no passado, Dan começa a ficar preocupado e pergunta se há alguma forma de descobrir quando ele irá mudar de forma novamente. A mulher então responde que não existe uma maneira de antecipar a transformação, a não ser obtendo a ajuda de um cachorro treinado, assim como Scott, que permanece ao lado de Jack para impedir que as transformações machuquem sua irmã. Além disso, a mãe dos garotos revela que faz parte de uma divisão especializada do Escritório de Preparação Doméstica, um grupo que trabalha em estudos e contenção daquelas criaturas. Sobrecarregado com todas aquelas informações, Dan afirma que precisa respirar um pouco de ar puro e vai até o lado de fora, sendo acompanhado por Jack. Durante a conversa, a dupla escuta um comboio de veículos se aproximando da residência e correm para se esconder. Ao mesmo tempo, a mulher vai até o grupo carregando Brooke em seu colo e se depara com Brett, o líder dos caçadores da milícia. Confusa com a visita, a mulher questiona o motivo de estarem ali e o homem responde que está procurando por sua filha Melanie, que desapareceu há algumas semanas juntamente do marido. Brett então pergunta quando foi a última vez que avistaram sua filha, porém a sobrevivente conta que não receberam visitas já faz um tempo, sendo assim não tem nenhuma informação sobre isso. Desconfiado daquelas respostas, o líder pergunta onde estão o marido e o filho da mulher, e percebendo que a situação está prestes a sair do controle, Dan tem uma ideia e pega o recipiente de manteiga de amendoim. Rapidamente, Jack surge do lado de fora junto do homem e conta que acabaram derrubando a bolsa de fraldas de Brooke, causando uma grande sujeira pela casa. Aproveitando a estratégia de seu filho, a mulher pede que o grupo aguarde um pouco, porém Brett afirma que está tudo bem e que não pretende atrapalhar os afazeres da família.
Após isso, Brett deixa o local junto de seus soldados, permitindo que o grupo retorne para dentro em segurança. Horas depois, Dan conversa com a mãe dos garotos, e a mulher decide revelar algo sobre o passado da família, e conta que Jack sofria de doenças cardiovasculares intensas. Isso fez com que seu marido decidisse aplicar o patógeno em seu próprio filho, com a intenção de salvá-lo de seu estado terminal. Entretanto, aquela solução não foi tão boa quanto imaginaram, e graças a isso, Jack acabou se tornando um transformador e infectou seu pai, que teve que ser eliminado com um disparo na cabeça. Após saber de tudo aquilo, Dan sente todas as dificuldades que aquela mulher passou e decide permanecer junto da família. Com o passar do tempo, o grupo consegue conviver tranquilamente, porém certo dia Scott começa a latir e Jack grita para avisar que sua transformação está se aproximando. Rapidamente, o garoto é levado até o cômodo de confinamento por sua mãe, que promete que irá tirá-lo dali assim que tudo aquilo terminar. Para que a mulher possa descansar, Dan pede que ela entre em casa e passa a noite sentado ao lado do quarto de Jack junto de Scott. Alguns dias se passam, porém o garoto ainda parece estar transformado, sendo assim o grupo decide deixá-lo ali por mais tempo. Naquela mesma semana, Dan corre na esteira para gerar energia, enquanto a mulher conserta o veículo da garagem e Brooke brinca com os fios de seu irmão do lado de fora. Entretanto, ao olhar para a janela, o homem enxerga a garota caída no chão e após pegar sua faca, ele corre a toda velocidade na direção dela. Rapidamente eles a libertam e notam que a garota parece ter tido seu pescoço preso pelos fios. Como não possuem nenhum hospital por perto, a dupla não encontra uma maneira de ajudar a garota, e o homem sugere que deixem Jack morder sua irmã, pois assim poderão impedir que ela perca sua vida. Ao ouvir isso, a mulher se enfurece e diz que não permitirá que sua filha tenha a mesma vida de sofrimento do irmão, sendo assim tudo o que podem fazer é permitir que ela parta em paz. Neste mesmo dia, Jack consegue finalmente voltar à consciência e após retirá-lo do isolamento, Dan recupera sua faca na neve. Apesar de tudo que estão passando, o sobrevivente decide dar continuidade à sua jornada e após se despedir de seu amigo, ele vai embora. Com isso, Jack e sua mãe dão continuidade à rotina e durante suas noites de sobrevivência pela floresta, Dan observa a presilha que havia ganhado de Brooke e decidiu guardá-la como uma lembrança de sua pequena amiga. Longe dali, Brett reúne seu esquadrão de soldados e afirma que está na hora de encontrarem sua filha. Sendo assim, os soldados partem em seu comboio em direção à casa da família, e no meio da floresta, Dan é repentinamente surpreendido por um grupo de zumbis que tentam mordê-lo. Graças a isso, a arma do sobrevivente acaba caindo no chão, porém ele não recua e utiliza sua faca para eliminar cada uma das criaturas. Logo depois, Dan se camufla na neve ao ouvir diversos passos se aproximando e nota que os caçadores parecem estar caminhando em direção à residência de seus amigos. Antes de iniciar sua missão, Brett conversa com sua aprendiz Gabriela e pede para que ela aguarde em seu veículo enquanto realizam a busca. Percebendo que a família estará em perigo, Dan corre a toda velocidade pela floresta em direção à casa, enquanto o líder dos caçadores interroga a mãe do garoto na sala de estar. Após revelar que descobriu sobre o cargo de agente especial da mulher, Brett ordena que ela diga onde Melanie está. Porém, a sobrevivente não diz nada, e irritado ele começa a golpeá-la para fazê-la falar. Ao chegar no local, Dan nota que acabou perdendo sua arma e decide aguardar até que uma das portas estejam livres para se infiltrar na residência. Do lado de dentro, o homem se reúne com Jack e após preparar algumas armas improvisadas, ele pede para que o garoto permaneça ao seu lado e que fique com seus fones de ouvido. Além disso, a dupla nota que uma grande horda de zumbis está se aproximando pela floresta, porém Dan não se intimida e começa a eliminar cada um dos caçadores silenciosamente com sua faca. Após acabar com quase todos os inimigos, o homem parte para resgatar a mulher, porém acaba sendo cercado por Brett e seus soldados. Rapidamente, Dan sinaliza para que Jack retire sua mãe daquele cômodo e desfere um corte em si mesmo. A distração permite que o garoto deixe o local junto da mulher, e ao notar a fuga, Brett ordena que seus soldados eliminem os dois. Entretanto, antes que pudessem fazer isso, o trio de caçadores é surpreendido por Dan, que acorda em sua forma bestial, e após eliminar os soldados, ele finaliza o líder com uma poderosa mordida em seu pescoço. Percebendo que seu amigo está fora de controle, a mulher grita para que Jack a acompanhe até o segundo andar, e enquanto a família se esconde no closet, a horda de zumbis se aproxima da residência, surpreendendo Gabriela, que estava sozinha do lado de fora. Algum tempo depois, Dan acorda em meio a um local sereno,
ao lado de sua falecida esposa, que o conforta após tudo o que aconteceu, dizendo que ele ainda possui motivos para seguir em frente. Logo em seguida, o homem retorna à consciência em frente à residência, onde se depara com os corpos de todos os zumbis que estavam presentes durante o confronto. Preocupado com seus amigos, Dan pega uma das armas largadas no chão e corre para procurá-los, porém ele encontra uma carta deixada na mesa pela mulher. No papel, a mãe dos garotos conta que decidiu ouvir os conselhos de seu amigo e está partindo em direção ao norte junto de Jack e Brooke, que foi salva após ter se tornado uma transformadora também. Por fim, a mulher pede que seu amigo a encontre quando chegar na região norte, pois a partir de agora, eles possuem uma nova vida para aproveitar. Dan então reúne todos os seus suprimentos para a viagem, e antes de partir ele se depara com Gabriela, transformada em um zumbi e devorando seu próprio braço. Percebendo que a garota já não tem mais chance de voltar ao normal, ele decide deixá-la ali, e após recuperar o ursinho de pelúcia de Brooke no cômodo secreto, ele parte para encontrar sua nova família. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!